Fala pessoal, boa noite, boa noite. Estamos na área. Thiago Garcês está na área aí, João tá na área, Alexandre tá na área aí também, Anderson, Fabrício, muito boa noite Carla, prazer enorme poder estarmos aqui reunidos nessa noite de domingo, para juntos aqui termos alguns entendimentos, né? Para quem está chegando aí, se porventura não sabe, isso aqui é uma live com viés empreendedor, né? Mas usando aqui o embasamento das escrituras sagradas. Alô, Rose, boa noite. Boa noite, Alexandre Max, tá na área. Maxi Dayan é o cara que tá sempre contribuindo com essa live aqui. O cara que me ajuda aí a criar os fly. Muito obrigado. Alô, Janine. Janine por enquanto é paulista, mas já tô sabendo que breve já vai virar carioca. Muito boa noite Marcos Peixoto. Turma, quero pedir uma ajuda para vocês. Quem já chegou aqui, preciso muito da sua ajuda. Prometo que não vou pedir seu cartão de crédito. Não vou te mandar aí nenhum link para você comprar nada e nem vou passar uma rifa. A única coisa que eu quero te pedir uma ajuda nessa noite é para você usar o seu dedinho e nessa seta que tem aqui embaixo, ó, e me ajudar a enviar para alguns amigos, para que o Instagram consiga avisar para as pessoas que já estamos online. Às vezes o Instagram não contribui, não ajuda. Eu preciso da ajuda de vocês. Alô, Anderson Teles, boa noite. Maria Celeste, boa noite. Vou esperar aqui mais 5 minutinhos para a gente poder tá dando aqui o nosso start. Tem algo bem interessante aqui para a gente estudar nessa noite. E aí eu já quero te fazer uma pergunta. Já tem papel e caneta na mão? Se tiver, já deixa a primeira pergunta para você refletir. Você muda de opinião diante das circunstâncias? Se a circunstância for favorável, você tem um tipo de opinião. Se a circunstância for desfavorável, você tem outro tipo de opinião. Como é que você age? Quero saber de você, eu não estou aqui afirmando nada, eu quero saber de você. Como você age diante das circunstâncias, né? Você muda de opinião diante das circunstâncias, né? Se ela for uma circunstância favorável, você tem um posicionamento. Se ela for uma circunstância contrária, né? Se for uma notícia não tão boa assim, você já tem outro posicionamento. Como que você age diante desse cenário? Seja ele qualquer que seja na sua vida profissional, seja na sua vida familiar, seja na sua vida ministerial, né? Seja na comunidade que você mora, né? No ambiente que você mora, junto ali dos seus vizinhos, junto às pessoas que reside ali próximo a você. Como que você age? Como que é o seu posicionamento? Por enquanto eu só estou fazendo pergunta para você refletir. Como que você age diante das circunstâncias? Você se mantém, né, firme, independente das circunstâncias, ou você já percebeu, fazendo uma autoanálise aí, enquanto a gente está esperando o pessoal entrar? Eu ainda não comecei não, hein? Estou só no tema. Fazendo uma autoanálise aí, você identifica que você muda de opinião, né? Dependendo de como essa circunstância se apresente. Se ela for uma circunstância favorável,
você se posiciona de uma forma. Se ela for uma circunstância negativa, contrária, você se posiciona de outra forma. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Alô, Felipe, boa noite, mano. Nunes, boa noite, mano. Pedro Rangel, boa noite. Ricardo Moreira, muito boa noite. Pessoal, estou muito feliz de verdade. Quando Deus colocou o desejo no meu coração da gente poder estar abrindo essa live aqui e falando um pouco do amor dele, o que Deus tem feito na nossa vida, e compartilhar um pouco do que Deus tem feito, né? Trazendo sempre aqui um viés empreendedor, mas dando aquele direcionamento baseado nas Escrituras Sagradas. Eu não sabia que Deus iria, né, de fato, estar tocando alguns corações e algumas vidas. Eu fiz um evento nessa semana e um evento profissional, e nesse evento profissional pessoas que nem fazem parte do nosso time ainda, né, estão ainda naquele momento de conhecer, né, mas que me deu alguns feedback ali falando que já assistiu inclusive aqui as lives de domingo, e uma das coisas que fez ela ir no evento é saber que o gestor que está à frente daquele projeto é um homem temente a Deus e que tem os seus princípios ali baseados nas Escrituras Sagradas. E eu fiquei muito alegre de ouvir isso, né? Ver que em meio às circunstâncias, em meio ao mundo tão difícil que estamos vivendo nesse momento, ainda existem homens que se posicionam, existem homens íntegros, homens de caráter. Quando eu falo homens, estou me referindo a homens e mulheres, homens num todo como humanidade. Então vou dar o start aqui. Quem for chegando, vai pegando aí. Quem entrou agora, vou te pedir uma ajuda, tá? Não quero cartão, não quero passar uma rifa para você comprar. A única ajuda que eu preciso é que você pegue o seu dedinho, vai ali embaixo, ó, tem uma setinha ali embaixo, envie aí para alguns amigos que você tem no seu Instagram, para a gente poder sinalizar para o Instagram que a gente está ao vivo já. O Instagram não ajuda muito a entregar, né, a live, então preciso da sua ajuda para a gente poder enviar aí para alguns colegas, para alguns familiares, alguns vizinhos. E podemos dar o start? Galera, já pegou aí caneta e papel? Acredito que o Alexandre já está com papel e caneta na mão aí. Quem sentiu o desejo no coração, né, de durante a live tirar um print dela e de repente escrever o que mais te marcou no final, tá? Somente no final, fazer o post ali com um print da frase, do ensinamento que mais te marcou durante a live, me marca lá e a gente vai estar repostando, beleza? Então vou dar o start. Vou começar aqui, hein? O tema dessa noite é circunstâncias. Melhor, você muda de opinião diante das circunstâncias? As circunstâncias, elas têm o poder de alterar sua visão, ou você se mantém firme naquilo que você acredita? É essa pergunta que a gente precisa fazer. Eu não estou aqui afirmando, preciso que você faça uma autoanálise. E pode ter certeza, antes de cortar aí, já cortou aqui, né? E eu já fiz essa autoanálise e estou fazendo essa autoanálise. Como eu me comporto, como eu me comportava, vou reformular. Autoanálise, como eu me comportava diante de algumas circunstâncias, como agora caminhando em Cristo eu tenho me comportado diante de algumas circunstâncias, e como eu irei me comportar diante de algumas circunstâncias. Eu tenho convicção daquilo que eu acredito, ou
se as circunstâncias não for favoráveis, ela me traz dúvidas e incertezas. E a gente vai estudar nessa noite sobre um personagem que é muito famoso. Ele é muito conhecido. Ele é muito conhecido mesmo. Acredito que a grande maioria de vocês já ouviu falar sobre ele, já ouviu, mensagens e pregações sobre ele. E ele é um homem que, diante de umas circunstâncias, ele teve a sua visão alterada. É isso mesmo. Ele teve a sua visão alterada. Enquanto o cenário era favorável, ele tinha um posicionamento. Quando as circunstâncias não eram favoráveis, não estava favorável, ele ali, durante a jornada, ele se distraiu e ele teve ali a sua visão alterada. E de quem que eu estou falando? Estou falando de João Batista. Dele mesmo, João Batista, aquele que pregava no deserto e falava: raça de víboras. Alguém já ouviu mensagem? Conta aí para mim, alguém já ouviu alguma mensagem falando sobre isso? Raça de víboras. É ele mesmo. Então, vou ler aqui o texto, ó. Lucas, livro de Lucas, capítulo 7, versículo 18, diz assim, ó: todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? E aí já começa quente aqui, Nessa circunstância aqui, João ele se encontra preso, Ele está preso e ele tem 2 de seus discípulos caminhando com Jesus. E esses seus discípulos, eles caminhando com Jesus, eles começam a ver milagres e maravilhas que o Senhor Jesus está operando. Porém, João, ele se encontra preso. Ele não está vendo nada do que está acontecendo. Quem está vendo são os seus discípulos. Seus discípulos, eles estão vendo tudo o que está acontecendo, Inclusive, a Bíblia relata que os discípulos de João testemunharam até a ressurreição ao filho da viúva de Naim. Então, eles vendo tudo que estava acontecendo, vendo milagres e maravilhas que Jesus estava operando, o que eles decidem fazer? Vamos lá na prisão contar para João tudo o que está acontecendo, porque João, a gente não pode esquecer que é aquele que pregava no deserto, falando sobre aquele que estava por vir. Eu até coloquei a música aqui, o instrumental no fundo, não sei se você está ouvindo, é ele, por ele, Então, essa música foi baseada praticamente em João. Então, João é esse discípulo que anunciava o Evangelho sobre Jesus Cristo. E esse versículo aqui do texto de Lucas, capítulo 7, versículo 18, traz para a gente um ponto de interrogação. Por quê? Todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Ou seja, os discípulos de Jesus, os discípulos de João, que estava caminhando com Jesus enquanto João está preso, vão até ele relatar tudo o que está acontecendo. Eu fico imaginando os discípulos de João. Cara, João está preso, mas vamos lá motivar ele? Vamos lá contar para ele tudo que o mestre está fazendo? Eu acredito que quando a gente for lá contar tudo para ele, a esperança dele vai ser renovada. João vai se motivar novamente, vai trazer alegria, porque era isso que ele falava, era isso que ele pregava. E isso tudo está acontecendo. Então, nesse momento aqui,
todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos. Ou seja, os discípulos de João que estavam caminhando com Jesus vão até ele contar as boas novas. Só que quando eles chegam lá, eles tinham dentro deles a convicção que iriam levar boas novas, que eles iriam motivar João, que eles iriam despertar esperança no interior de João. Só que João está diante de uma circunstância negativa nesse momento. João está preso. E por ele estar numa circunstância desfavorável, João não consegue ver nada disso. E ele tem a sua visão obstruída. E olha o que o João fala para os seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar por outro? Ou seja, João, que é um cara que anuncia Jesus, esse João aqui é o mesmo que lá no livro de Mateus, no capítulo 3:11, diz assim, ó: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com fogo. É o mesmo João. O mesmo João que fala que não é digno de carregar as sandálias de Jesus, é o mesmo João que agora duvida se Jesus é Jesus. É o mesmo João que agora coloca à prova a identidade de Jesus. E aí eu quero te falar algo aqui para você anotar, para quando isso acontecer na sua vida, você lembrar dessa live. Toda provação testa o seu caráter. Toda provação testa o seu caráter. Falar que você está junto do seu líder ou do seu liderado, não importa em qual área seja, se é na sua vida ministerial, se é na sua vida empresarial, se é na sua vida, no seu relacionamento, né, aonde você vive, falar que está junto, que você não é digno do amor daquela pessoa, que aquela pessoa é muito importante para você, numa circunstância favorável, isso é muito leve. A gente vai testar de verdade o nosso caráter em meio a circunstâncias desafiadoras. Eu já tive pessoas que bateram no meu ombro, me deram um beijo no rosto, falando que me amava e que estava junto. E nas circunstâncias desafiadoras, foram as primeiras que viraram as costas. Então aqui a gente tem a clareza de que João é o cara que conhece Jesus, anuncia o evangelho, ousa dizer que ele não é digno de carregar as sandálias de Jesus, mas agora, diante de uma circunstância desafiadora, aonde ele se encontra preso, ele coloca dúvida sobre quem é Jesus. E aí eu deixo essa mensagem: toda provação testa o seu caráter. Essa provação que João estava passando era para provar o caráter dele. E aqui, por um momento, ele tem um desvio de atenção. Ele desvia os seus olhos para aquele a quem ele anunciava que viria. Aqui ele desvia os seus olhos daquele que ele dizia que ele não era digno de carregar suas sandálias. O caráter, ele é moldado. Pega essa. O caráter, ele é moldado. E dependendo das circunstâncias, poderá ser feito um novo molde. O seu caráter,
o meu caráter, ele é moldado. E dependendo das circunstâncias, poderá ser feito um novo molde. Então que a gente possa entrar nessa semana que está iniciando hoje, muito atento às circunstâncias que estamos. Está com desafio na sua vida empresarial? Está com desafio nos seus negócios? Seu caráter vai ser testado nessa hora. Quer que eu me aprofunde um pouco? Está com crise financeira? Sempre se achou honesto? Está com crise financeira? Quer ver uma maneira de testar o seu caráter? Alguém transfere um dinheiro errado para você, ou alguém te dá um troco errado, ou você tem alguma situação de grana fácil. Seu caráter está sendo testado. Se verdadeiramente você é alguém íntegro, homem e mulher de Deus, ou se devido às circunstâncias você deixa a sua visão ser confundida nesse momento. Entende? É nessa hora que a gente vai ter o nosso caráter testado. Quer que eu dou mais um exemplo? E aí eu vou sair daqui porque senão eu vou acabar com a live. Nosso relacionamento conjugal está muito bom. Top. Nós declaramos que amamos nosso cônjuge. E aí, numa circunstância desafiadora, no momento de crise, será que a gente continua tendo o mesmo olhar pelo nosso cônjuge, ou a gente começa a duvidar de quem é o nosso cônjuge, igual João fez aqui com Jesus? João é alguém que conhecia Jesus, mas diante de uma circunstância negativa que ele se encontrava, ele coloca à prova quem é Jesus. E aí eu vou seguir aqui. João muda de visão e mentalidade de acordo com as circunstâncias que ele está vivendo. Então, Jesus está solto, Jesus está pregando o evangelho, Jesus está curando os enfermos, Jesus está ressuscitando os mortos, Jesus está libertando os cativos, aqueles que estavam possuídos, de espíritos malignos. Jesus está fazendo a obra, irmão. Jesus está fazendo a parte dele. Ele está cumprindo o propósito dele. João, nesse momento, se encontra encarcerado, se encontra preso, porque o propósito de João era anunciar as boas novas. O propósito de João era anunciar a vinda do Messias. O propósito de João era batizar Jesus nas águas. Esse era o propósito de João. Agora, o propósito de Jesus era impor as mãos e curar os enfermos. Era pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, trazer a cura sobre a enfermidade, ressuscitar mortos. Então cada um tem o seu propósito, Cada um aqui dessa live tem o seu propósito. Brito, a sua vida é mais difícil que a minha. Brito, a sua vida é mais fácil do que a minha. Negativo. Cada um aqui tem seu propósito e os seus desafios. Entende? Todo mundo aqui tem o seu propósito e os seus desafios. João e Jesus de igual modo. Sendo que nesse momento, João se encontra preso. E devido a ele estar agora numa circunstância, desfavorável, ele já não reconhece quem é Jesus, ele já duvida quem é Jesus. Brito, nos dias atuais, como seria isso? Posso dar um exemplo? Confessamos a Jesus, caminhamos com Jesus, até de chegar o dia mau.
E eu falo isso com temor e com tremor. Que o Senhor me dê sempre clareza e a minha vista boa para que, nas circunstâncias desafiadoras da vida, os meus olhos estejam voltados para Ele. E que em nenhum momento eu duvide do preço que Ele pagou na cruz do Calvário por mim. Como que a gente traz isso para os dias de hoje? Jesus é aquele que cumpriu o propósito dele. Pagou o preço na cruz do Calvário para que hoje nós estejamos aqui e para que hoje nós tenhamos a vida eterna. E isso não significa que nós não teremos nossos dias maus. Isso não significa que nós não teremos circunstâncias desafiadoras na nossa vida. O que a gente precisa entender é que, mesmo diante dessas circunstâncias difíceis, precisamos continuar olhando para aquele que nos chamou e nunca colocar em dúvida quem é Jesus na nossa vida. Porque eu quero te falar algo. Essas circunstâncias desafiadoras e difíceis, nós já iríamos passar por ela de qualquer jeito. A diferença é que quando nós estamos em Cristo Jesus, essas circunstâncias e desafios se tornam mais leves, porque a gente renova a nossa esperança em Cristo Jesus. E foi isso que os discípulos de João foi fazer ao ir ao seu encontro e relatar para ele tudo que Jesus estava fazendo. Mas João estava tão preso nas circunstâncias daquela prisão, daquela cadeia, que ele não consegue fixar seus olhos no que Jesus representa. E ele, por um instante, tem a sua visão obstruída. E ele coloca em dúvida quem é Jesus. Se você chegou aqui agora, foi isso que João fez. Ele coloca em dúvida quem é Jesus. Posso trazer para os dias atuais? Na sua vida profissional, você tem um sócio, você tem um líder, você tem um liderado que você fala que é seu fechamento, que você respeita, que você caminha junto, né? Que estamos juntos para tudo, é nós. A pergunta que eu quero te fazer é: você vai manter o seu posicionamento que você tem hoje, reconhecendo quem essa pessoa é na sua vida, somente nos dias bons, ou na primeira crise que tiver, você já coloca em dúvida quem essa pessoa representa para você? Dorme com esse barulho aí. A gente vai iniciar essa semana caminhando com pessoas que a gente confia. Eu já vi, turma, pessoas que caminham comigo 10, 15, 20 anos, que conhecem meu caráter, minha personalidade, minha idoneidade, minha honestidade. Num momento de crise, num momento de desafio, colocar em dúvida, tá? O que eu tô falando para vocês aqui não é teoria não, é prática. Nos dias atuais, eu já vi pessoas que caminham comigo 5, 10, 15, 20 anos e que fala que tá junto, frequenta minha casa, conhece minha família, conhece meus pontos positivos e negativos, e que no momento de desafio, na primeira apertada que dá, colocou em dúvida meu caráter, meu caráter, minha idoneidade, minha honestidade. A Bíblia, eu costumo dizer que ela é um manual. Ela é um manual. Tudo que você precisa tem na Bíblia. Tudo que acontece na nossa vida hoje não é novidade. Não é novidade. A gente só precisa ler, que está lá.
E aí quando a gente lê, a gente traz para os dias atuais, a gente consegue ter mais clareza. Ah, tá. Tanto é que hoje eu nem me ofendo mais. Eu tento manter a maior tranquilidade. Por quê? Porque a Bíblia me ensina que, isso aqui já aconteceu há 2000 anos atrás. Isso aqui já aconteceu na época do rei Davi, lá 3, 4 mil anos atrás. Então não é novidade não. Quando a gente lê essas coisas, quando acontecem nos dias de hoje, é mais leve, porque a gente está conectado com as escrituras, com o manual, e aí a gente absorve conhecimento para implantar. Então a gente está falando aqui de João, um cara que diante das circunstâncias negativas tem uma crise de identidade. Cuidado com as crises de identidade. No seu momento de desafio, tá com desafio financeiro, desafio conjugal, desafio sentimental, desafio espiritual, eu sei que é muita pressão, mas eu quero te dar uma dica: cuidado com a crise de identidade. Uma das orações que eu faço sobre a minha vida, e eu sempre oro pela minha família, é: Senhor, brinda a minha mente e a mente da minha família. Que a nossa mente possa ser brindada, Senhor. Às vezes a gente fica esperando um capeta aparecer na nossa frente, um demônio aparecer na nossa frente. Eu ouvi uma mensagem que é a maior realidade que tem. O demônio mais poderoso que tem, ele não habita aqui fora não, aonde a gente vê às vezes pessoas se manifestando, né? Tem igrejas que gostam de invocar ali demônios, o demônio cai se manifestando, né? Mas quer que eu te fale a verdade? Os demônios mais poderosos que agem, eles não agem na parte externa não. Eles querem agir aqui, ó, na sua mente, confundindo a nossa identidade. Entende? João aqui por um momento ele tem uma crise de identidade. Cara, eu tô falando de João, o cara que pregava o evangelho, o cara que anunciava Jesus, o cara que disse lá no livro de Mateus 3,11, eu não sou digno de carregar as sandálias dele. É o mesmo que agora tá falando: ei, discípulos, vem cá, tem uma missão para vocês. Vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo aquele que estava para vir, ou se devemos esperar outro. Olha isso. Ou se devemos esperar outro. Esperar outro quem? Outro Messias. Sendo que João anunciou o Messias. E agora João está perguntando se eles devem esperar outro. Outro quem? Outro Messias. Olha só a crise de identidade que João se encontra nesse momento. Olha a crise de identidade que ele se encontra nesse momento. E aí, posso seguir? Posso caminhar para o final aqui? Os discípulos fazem exatamente o que João fala. Olha lá no livro de Lucas 7:20. No livro de Lucas 7:20 diz assim, ó. Deixa eu pegar a Bíblia aqui. João Batista nos enviou, olha só, aqui aos discípulos de João, indo até Jesus. João Batista nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Mano do céu, eu não sei se vocês estão conseguindo conjecturar isso na mente de vocês. Fechem seus olhos por um momento. Fechem seus olhos por um momento. Só ouve a minha voz. Imagina Jesus, nesse momento, ouvindo os discípulos de João, aquele que pregava a sua vinda, aquele que o batizou, aquele
que falou que não era digno de carregar suas sandálias. Imagina Jesus nesse momento, ouvindo dos discípulos de João essa pergunta: o Senhor é aquele que está para vir ou devemos esperar outro? Ou seja, duvidando de quem Jesus era. Por conta de uma crise de identidade, João faz isso. Aí você acha que nos dias de hoje, nos seus projetos, nos seus negócios, onde você vive com pessoas, você não vai ter pessoas que duvidem de você? Claro que vai. Aconteceu isso já há 2000 anos atrás. Ah, mas eu estou muito magoado, eu estou muito chateado porque essa pessoa, eu considerava muito, essa pessoa me conhecia há tantos anos, essa pessoa frequentava a minha casa, os filhos dessa pessoa dormiam no meu lar. Irmão, esquece. Diante de uma circunstância favorável, uma pessoa pode ter um posicionamento. Diante de uma circunstância desfavorável, aquela pessoa pode ter o seu caráter moldado. Deu para pegar? Tudo vai depender das circunstâncias. João estava preso. As circunstâncias não eram favoráveis. E ele não soube administrar na sua mente essa crise de identidade dele. E é por isso que eu sempre oro: Senhor, proteja a minha mente. Deus, guarde a minha mente. Brinda a minha mente sobre pensamentos malignos. Senhor, proteja, guarda, livra a minha mente. Entende? A gente tem que estar com a nossa mente brindada em Deus, para que a gente tenha clareza de quem é Jesus na nossa vida, o que Jesus representa na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos projetos. Eu trabalho com vendas, como a grande maioria que está aqui, e a gente sabe que todos os meses é um desafio diferente. Todos os meses é um obstáculo diferente. Todos os meses a gente precisa conviver com pessoas. E a gente que muitas das vezes está ali num papel de liderança, muitas das vezes a gente vai ser mal visto, mal interpretado, porque você tem uma visão, você tem um direcionamento. E diante das circunstâncias, se ela for positiva, tá todo mundo contigo. Meu irmão, se as circunstâncias for boa, você recebe elogio, você recebe tapinha nas costas, você recebe parabéns, aplausos, abraço, tá? Agora, se a circunstância for desafiadora, se as circunstâncias tiver alguma dificuldade, se as circunstâncias não for favorável, mano do céu, prepara o colete que vem bala. Prepara o colete que vem bala. E a munição não é calibre pequeno não, hein? É calibre grosso. Não é bala de pistola não, é fuzil. Prepara. Às vezes tem munição que às vezes, dependendo do calibre, até passa o colete. E aí dá aquela ferida. Fere, né? Que você precisa ali de um tempo para se recompor. Que o impacto foi grande. Tá dando para vocês pegar aí? Me ajuda aí. Me ajuda aí no chat aí. Se tá ficando claro para vocês a mensagem aqui nessa noite. Então, às vezes, isso vai acontecer no nosso dia de hoje. Alexandre colocou aí, ó.
Às vezes a munição é perfurante, Às vezes, mano, machuca, às vezes dói, porque você tá com o colete ali, mas dependendo da munição, mano, o colete não segura. O colete não segura, entende? Vai dependendo da munição, perfura. Aí você precisa se recompor. Eu fico imaginando Jesus, quando isso veio de João. Imagina, quando isso veio de João. E você, mano, tá ficando triste porque isso veio do seu Manel, do tio Antônio, da Dona Maria. Mano, Jesus recebeu essa bala aí de João. Entende? Então aqui a gente vai ver que, mano, olha que circunstâncias. Olha o que as circunstâncias podem fazer. Se as circunstâncias forem positivas, é abraço, é beijo, é tapinha no ombro, é tamo junto, vamos comemorar, é festa. A pergunta é, e se as circunstâncias forem negativas? Se as circunstâncias forem negativas, será que vão duvidar de você? Será que vão colocar em xeque quem é você? João colocou. Ele duvidou quem era Jesus. E aí, ó, já vou caminhar para o final. Lá em Lucas 7:21 diz assim, ó, naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas. Ou seja, vamos trazer aqui, ó, para você não perder. Os discípulos de João perguntam para Jesus, no versículo 20. Vou pegar a Bíblia aqui. No versículo 20, os discípulos de João falam assim, ó, João nos enviou para nos perguntar. João nos enviou para perguntar: o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Jesus, nesse momento, não responde nada. Quem aqui se lembra de uma live que eu fiz que o silêncio também é uma forma de se comunicar? Alguém que está aqui hoje estava nessa live? Se tiver, coloca aqui, ó, eu, só botar eu. Teve uma live que eu fiz aonde eu falei, o silêncio é uma forma de se comunicar. Nesse momento aqui, Jesus não fala nada. E aí no versículo 21 diz assim, ó, naquela mesma hora, ou seja, no momento que os discípulos terminam de fazer a pergunta, olha aqui, naquela mesma hora, Jesus curou mais pessoas de doença, de sofrimentos, de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Quer anotar? Galera que gosta de anotar, quer anotar aí? Anota aí, então. Um líder precisa aprender a responder com mais resultados. Pare de querer discutir, mano. Pare de querer bater boca. Para de querer agredir os outros. Estão colocando em dúvida quem é você? Responda com mais resultados. A Bíblia deixa clara que Jesus não falou nada naquele momento. No versículo 21 diz assim, ó, naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas. Poderia ter colocado só assim a Bíblia. Curou pessoas. Não, a Bíblia fez questão. O escritor, ele relatou que naquela mesma hora Jesus curou muitas pessoas. Pessoas que estavam doentes, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam com espíritos malignos, pessoas que eram cegas. Jesus naquele momento respondeu
a pergunta daqueles discípulos com muitos milagres. Estão colocando em dúvida quem é você? Responda com resultado. Fica batendo boca no WhatsApp não, mano. Fica batendo boca em ligação não. Fica batendo boca com discussão não. Responda com resultados. Quando eu passo por essas circunstâncias, é aí que eu trabalho mais. Quando eu tenho algum momento de crises como essa na minha vida, é a hora que eu trabalho mais e eu respondo com resultados. Entende? Então, aqui, anota essa dica. Você que está anotando. Um líder responde com mais resultados. Segundo ponto. A crise de identidade de João não pode parar a agenda de Jesus. Tem pessoas por aí que tá com crise de identidade e tá te parando, pô. Você tá parando a sua agenda porque tem pessoas duvidando quem é você. Tem pessoas falando de você e elas estão parando a sua agenda. Tá falando de você, mano? Deixa ela falando, continue produzindo. Estão falando de você, estão te denegrindo, continue produzindo. Então pega esse segundo ponto aqui, ó. A crise de identidade de João não foi suficiente para parar a agenda de Jesus. Jesus continuou fazendo o que ele estava fazendo. Pegou? Pegou aí? Anotou essa? A crise de identidade das pessoas não pode te parar. Continue produzindo, continue trabalhando. Responda com mais resultados. Não pare a sua agenda. Não perca 1 hora, 2 horas do seu tempo no WhatsApp discutindo, batendo boca em grupos. Para com isso, mano. Vai produzir. Responda com resultados. Alguém tá querendo, meu irmão, te tirar sua paz? Meu irmão, finge que nem tá vendo. Brita, eu não consigo. Eu também não conseguia. É um trabalho que você precisa se exercitar. Você precisa contar de 1 até 10, de 1 até 50, de 1 até 1000, se for preciso. Precisa beber uma aguinha para dar aquela acalmada. Porque na hora que isso aqui tá cheio, ó, e a gente começa a soltar, palavras não voltam. Então, ao invés de você responder no seu momento de fúria, cara, desliga o telefone. Desliga o telefone. Continue a tua agenda. Continue produzindo. Terceiro ponto. Não pare de cumprir o seu propósito. Se estão colocando em dúvida quem é você, não pare. Continue. Quem te justifica é Deus. Não pare de cumprir o seu propósito. Estão colocando em dúvida quem é você, problema é deles. João colocou em dúvida quem era Jesus, problema é dele. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia quem era, qual era a sua identidade. Jesus sabia qual era o seu propósito. Jesus não poderia parar porque João está com uma crise de identidade, porque agora ele se encontra preso, encarcerado, e aí ele coloca em dúvida quem é Jesus. Meu irmão, cada um tem o seu propósito. Jesus continuou cumprindo dele. João, tu tá com crise de identidade? Tá duvidando quem eu sou? Imagina, eu tô aqui conjecturando, tá? Beleza, João, o problema é seu, pô. Eu vou continuar aqui cumprindo o meu propósito, tá? Você tá com crise de identidade? O problema é seu. E aí eu finalizo. Logo em seguida, depois de fazer tudo isso, continuar curando, aí Jesus deve ter respirado, né? Depois de absorver essa pergunta vindo de quem não tinha que vir, de João, e aí Jesus responde,
Voltem e anunciem para João. Olha isso, hein? Voltem e anunciem para João o que vocês ouviram e o que vocês viram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, são ressuscitados os mortos. Os pobres, está sendo pregado o evangelho para eles. E bem-aventurado, ouve isso aqui. Aí agora é para João. E bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo para tropeço. Recado direto para João. Você precisa dar uma resposta para alguém? Responda com resultado. Segunda coisa, não responda com a cabeça quente. Terceira coisa, responda firme. Responda firme, com sabedoria. Com sabedoria. Olha o que Jesus fez. Jesus dá um relatório completo. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os cegos veem. Resultado. Resultado. Jesus está mostrando o resultado. Para quem está dormindo aí na live, nessa hora Jesus está falando para eles anunciar para João resultado. João, você quer resposta? Então tá bom, toma aí, resultado. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres, está sendo pregado o evangelho para eles. E bem-aventurado, João, é aquele que não acha em mim motivo para tropeço. Me permitem trazer para um linguajar atual? João, eu não tenho nada a ver com o seu BO, João. João, você está preso? Você está encarcerado? O que eu tenho a ver com isso, João? João, o seu propósito era anunciar aquele que era de vir. João, o seu propósito era batizar Jesus. João, o seu propósito era anunciar. Agora, João, o seu propósito findou. Mas na cabeça de João, se Jesus estava fazendo tudo isso, por que não podia tirar ele da prisão? Só que Jesus manda um recado para ele. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo para tropeço. Linguajar atualizado, 2025. João, segura o seu BO, irmão. Segura o seu BO. Eu não tenho nada a ver com o teu BO, irmão. Cumpre o seu propósito que eu estou cumprindo o meu, João. João, cumpre o seu propósito. E eu finalizo aqui. Eu espero que essa live possa ter te abençoado nessa noite. Tenha trago clareza para você. Tenho buscado em Deus entendimento. Não para vir aqui nessa live trazer uma mensagem aqui tradicional. Mas o meu intuito dessa live é trazer uma mensagem com viés empreendedor, com um linguajar que alcance você que é empreendedor. Esse é o meu propósito aqui nessa live. Falar de uma forma onde pessoas que têm as mesmas características que eu se identifiquem. Então, de fato, essa live aqui não é para todo mundo. Eu não sou o cara do reteté, eu não sou o cara que vai sapatear, gritar, falar em mistério aqui. Não, essa live aqui não é para isso, não é a live da revelação. Não, essa live aqui é uma live voltada com viés empreendedor, baseado nas escrituras sagradas. E eu tenho pedido a Deus para que Ele sempre me traga um texto, um versículo, e que eu possa trazer aqui numa versão aonde você que se identifica, né,
com a nossa pegada, possa trazer clareza para o seu dia, para a sua semana, e que você possa dar o start na sua semana. Que Deus te abençoe grandemente, que essa semana seja uma semana de paz, uma semana de prosperidade, que Deus abençoe seus projetos, seus negócios, a sua casa, a sua família, e tudo aquilo que você colocar a mão, você seja bem sucedido. Um beijão no coração, carinho aí, ó. Deixa eu ver se vai sair. Acho que não. Não saiu não. Mas um coraçãozinho aí para vocês. Quem estava desde o início, espero que tenha feito bastante sentido. Quem quiser aí tirar um print, colocar a frase lá que mais te marcou. Quem chegou agora, infelizmente a nossa live começa às 9h30 pontualmente e acaba aqui até às 10h30 no máximo. Então, finaliza aqui. Beijão no coração, até a próxima semana. Beijo, fica na paz.